Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o vídeo de número 62 da cronologia dos X-Men, o primeiro confronto com o Conde Nefária, parte 1. Esses fatos ocorrem na revista The X-Men, número 22, de 1966. Vamos direto à história. Bom, os X-Men eles se encontram na sala de perigo e o Professor X ele providenciou a eles um novo desafio de treino. Ele criou um robô altamente tecnológico para que eles possam combater e aperfeiçoar suas técnicas de combate. Esse robô em questão, ele é batizado com o nome de Colosso. Esse Colosso é controlado por rádio, né, por radiocomando, e o comando desse robô está nas mãos do Professor Xavier. É um robô enorme, ele tem mais ou menos uns 3,5 metros de altura. E o objetivo do treino é vencer esse adversário, esse robô. Ou destruí-lo, ou derrubá-lo, enfim. Eles têm que descobrir uma maneira de neutralizar esse oponente em 5 minutos. O Cíclope ele faz uma observação inteligente, né? Ele acredita que você não pode enfrentar um inimigo que você não conhece. Então é interessante que eles tenham cautela e eles façam com que o inimigo se mostre, né? Para que eles consigam determinar o nível de perigo que ele pode oferecer, para eles criar um meio de neutralizar o inimigo. Esse tipo de observação é típico de um líder de campo, que é uma característica que vai cada vez mais se tornando evidente no Cíclope. O primeiro que se propõe a atacar é o Warren, o anjo. Ele se vale, ele acredita muito na característica de voo dele, a agilidade que ele tem e velocidade. E acreditando nisso, ele acredita que dessa forma ele consiga expor o inimigo, né, para que eles possam encontrar uma maneira de vencer o oponente. Só que assim, quando o anjo alça voo, ele é neutralizado rapidamente com uma rajada de energia que o robô dispara e ele cai pesadamente, né? Ele cai paralisado, né, com o ataque, com a rajada de energia que o robô emite nele. E a sua queda só é parada pela telecinese da Garota Marvel. Ela consegue parar a queda dele, né? Salvar, né, que ele se machuque. E é assim, quando isso ocorre, o Homem de Gelo, ele congela o solo, e isso é interessante vocês saberem, que eu não sei se vocês... Para quem está acompanhando o vídeo, está claro que os X-Men desenvolvem determinadas técnicas de combate para enfrentar determinados oponentes. E esse recurso o Homem de Gelo já usou anteriormente, né? Ele já usou esse recurso até contra o Magneto mesmo, contra os Sentinelas principalmente. Quando o oponente é muito grande, o objetivo deles é derrubar esse oponente, né, de alguma maneira. Ele congela o piso para ele se tornar escorregadio. Geralmente, a Garota Marvel utiliza a telecinese dela para poder derrubar o oponente. Ou então o Fera utiliza aquele salto ariete dele. Só que esse oponente, quando o solo é congelado, ele tem um recurso de vapores de vapores quentes, né, de alta velocidade, que eles cancelam o congelamento, né? Eles fazem com que aquela camada de gelo não se solidifique, para que ele perca o seu equilíbrio, né? E assim, quando eles fazem isso, o ciclo projeta as rajadas ópticas dele. Só que o robô ele possui um sistema de defesa, uma couraça que reflete as rajadas do ciclo. Então assim, o Fera ele tenta utilizar a rajada dele para alcançar o que parece ser a cabeça do robô, mas o robô se esquiva, né? Porque ele foi projetado, né? O Professor Xavier é que projetou evidentemente o robô para que soubesse dos poderes individuais de cada integrante do grupo, para que ele consiga combatê-los, né? Então é assim, o primeiro round, quem vence é o robô, né? O Colosso vence o primeiro round. E assim, os X-Men eles pensam, né?
Bom, vamos tentar criar um modo de derrubar esse oponente. De que forma? Agindo em grupo, né? Que é uma característica deles mesmo. Né? Todos os adversários que eles conseguem vencer não individualmente, mas em grupo. Nesse momento, o Cíclope nota também que o robô ele emite uma sequência de luzes, né? E ele fica muito atento a isso. Né? E assim, dessa forma, quando determinados a atacarem em grupo, o Colosso também se coloca em posição de ataque. Imediatamente, ele pega o Cíclope e a Garota Marvel, né? com as mãos mecânicas dele. E o Cíclope ele conclui que aquela observação que ele faz com relação às luzes do peitoral e da cabeça do robô eram de fato sensores. Então ele pede para a Garota Marvel utilizar a telecinese dela para tentar bloquear aquele sinal. Ela age rapidamente, pega aquele cobertor que tem nas pernas do professor, que ele costuma cobrir as pernas dele quando ele está na cadeira de rodas. Né? Ela faz com que aquele cobertor enrola na cabeça do Colosso. Nesse momento o Colosso solta a Garota Marvel e o Cíclope. Né? Ou seja, o Cíclope estava correto na avaliação dele. O Warren evidentemente voa para poder parar a queda do Cíclope, a Garota Marvel utiliza a telecinese dela para poder pousar. O Fera ele aproveita aquela situação para amarrar, para fixar melhor aquele cobertor na cabeça do robô. Nesse momento, o Homem de Gelo ele utiliza, né, aquela esteira de gelo dele e projeta uma poderosa rajada congelante nos braços do robô para poder impedir que ele remova, né, aquele cobertor ali. Nesse momento, o Cíclope projeta os raios ópticos dele, sabendo que iam refletir na estrutura do robô. Ele faz isso no piso, fazendo com que o robô perca o equilíbrio. Nesse momento também, aproveitando toda essa coordenação, o Fera pula, utilizando o golpe ariete dele com as pernas, né? O Anjo também se projeta e a Garota Marvel ela projeta a rajada de telecinese dela. Ou seja, o robô é vencido, ele é abatido. Né? Evidentemente que o Xavier ficou orgulhoso, né, do bom desempenho do grupo dele. E agora vamos ver o que o vilão está fazendo. O vilão está querendo dominar o mundo, evidentemente. Né? E assim, esse novo vilão que está sendo apresentado para vocês é o Conde Nefária. Ele aparece, ele é apresentado ao público dos quadrinhos, esse novo vilão, na década de 60. Ele primeiramente enfrentou os Vingadores. Né? Em uma fortaleza secreta próxima à capital do país, dos Estados Unidos, está o Conde Nefária. O Conde Nefária ele é um vilão que foi criado há um ano atrás. Né? As publicações foram feitas essas publicações em 66. Ele foi criado em 65. Ele vai enfrentar vários super-heróis do universo Marvel ao longo dos anos. Só que nesse momento, ele não possui o poder que ele vai adquirir no futuro. O Conde Nefária, ele é líder da magia, uma organização criminosa que inclusive contrata supervilões. Né? E assim, o Conde Nefária, ele está interessado nos X-Men. Por quê? Justamente pelas publicações que ele viu, né, da imprensa, pelos acontecimentos que foram narrados em vídeos anteriores, né, que eles foram incriminados. Né? Então, assim, muitas pessoas da sociedade não têm certeza de quais são os objetivos do grupo, né, se eles são vilões ou são super-heróis. A princípio, como já foi narrado nos primeiros vídeos, estava claro para a sociedade que eles eram super-heróis. Até eles descobrirem que os X-Men são mutantes. Então ficou aquela coisa, né, da sociedade não ter certeza das intenções deles. Né? Então o Conde Nefária, como ele está ciente de que existe aquela comoção negativa com relação aos mutantes, que eles estão sendo hostilizados, né?
de todas as maneiras, em todos os lugares. Então ele acredita que ele pode utilizar isso a favor dele. Então ele quer encontrar os X-Men para poder propor uma aliança entre ele e os X-Men. Então é assim, o Bob Drake e o Hank, eles têm, né, as namoradinhas deles, né, que é a Zelda e a Vera. E sempre que possível, eles marcam alguma coisa para se encontrarem. Né? No caso do Anjo, o Anjo está apaixonado pela Jean Grey e cada momento que ele tem, que ele pode, ele tenta propor um encontro entre os dois, né? Um encontro romântico para tentar conquistá-la. E é assim, nessa ocasião, ele chama a Jean para jantar. Né? E ela chama o Scott. É interessante isso, né? Porque afinal de contas ela gosta do Scott. Só que ele fica naquele impasse, né? Ele não tem coragem e não acredita também, né? Que ele tem a autoestima muito baixa, o Scott. Mas mesmo assim, e ele não sabe também que ela é interessada por ele, né? E assim, o Scott vai lá de vela, né? Imagina, são dois, o Anjo aceita, né? A contragosto. E isso vai os dois, né? Os três, né? Um encontro romântico. Imagina, o Anjo, né? Enfim. E é assim, nesse meio tempo em que eles estão se socializando, num dado momento, né? O Scott, acabou aqui a janta deles, o Scott vai para um canto e o Warren leva a Jean Grey, né, no carro dele, né, para dar um passeio com ela, né, deixar ela em algum lugar. E o Scott fica vagando solitário pensando, né, no quanto ele é ferrado, não fala outra coisa, né, que ele não acredita que ele pode conquistar a Jean Grey. Nesse momento ele passa ao lado do Central Park e estranha que ele acredita ter visto a Jean Grey com um traje de garota Marvel flutuando, usando a telecinese dela flutuando no meio do parque ali. Essa informação é interessante que não foi só visualizada pelo Scott. Outras pessoas próximas ao Central Park, eles viram também essa pessoa com um traje de X-Men e essa informação é rapidamente disseminada e assim, é coisa de quadrinhos, né? O roteiro achou que isso seria viável e possível. Então isso acabou virando uma notícia rápida, que os X-Men foram vistos, um integrante dos X-Men foram vistos no Central Park. E a Jean, ela está dentro de um táxi, né, que o Warren deixou ela num ponto, ela pegou um táxi, talvez para voltar para a mansão, isso não está claro na história, e ela escuta essa informação e vai para o Central Park também. Eles costumam, como vocês já puderam notar nos vídeos anteriores, andar com as roupas de moléculas instáveis dele. Ela, quando chega no Central Park, ela se veste e vai atrás dessa pessoa. Né? E o que acontece? Ela é surpreendida por integrantes da magia, né? Criminosos da magia, e um super vilão que está juntamente com esse grupo, né, de criminosos, que é o Homem-Planta. Esse Homem-Planta já é um vilão que já tem uma bagagem, né? Ele já é um super vilão que já tem uma quilometragem, já enfrentou outros personagens da Marvel. E ele surpreende a Jean que ele tem um poder de manipular as plantas, né? Uma tecnologia mágica, né? Uma tecnologia que ele consegue controlar sob a vontade dele, ele manipula plantas para fazer o que ele acha melhor, né? E ele captura a Jean Grey com esse recurso. Inclusive, ele utiliza um gás que ele afirma ser um gás clorofórmico para poder fazer com que ela perca os sentidos. Ou seja, a captura de Jean Grey. Da mesma forma que ela escutou essa informação sobre esse misterioso X-Men no Central Park, o Warren também, dentro do carro dele, ele se veste com a roupa do Anjo e vai atrás também, né, desse mistério que está ocorrendo com o nome deles. Voltando ao Cíclope, ele também já se vestiu, entrou no Central Park para descobrir o que está acontecendo. O Warren, ele, quando está sobrevoando aí a área do Central Park, ele encontra um personagem com o mesmo traje dele, um outro anjo voando. E ele persegue, dentro de um curto espaço de tempo,
esse impostor que do nada desaparece. Nesse momento ele é surpreendido pelo o Espantalho, que também é um super vilão do universo Marvel também. O Espantalho, ele tem o poder de controlar um monte de corvos. E os corvos fazem o que ele ordenar, né? E esses corvos, eles conseguem capturar o anjo utilizando uma rede adesiva que prende ele, impede que ele voe, né? E os outros comparsas da magia, os criminosos da magia, auxiliam ele para capturar o anjo também. Nesse momento, o Bob e o Hank estão namorando, né? Estão com as suas respectivas namoradas. Eles escutam também a mesma informação na televisão, que personagens vestidos com trajes X-Men foram vistos. As autoridades estão atrás ali, né? Estão investigando. E eles vão atrás. O Hank, ele também utiliza o traje dele, ele entra ali atrás desses impostores e se depara com o Porco-Espinho, né? Que é um outro personagem do universo Marvel, que é um vilão que vai ser bem conhecido ao longo da década de 70. Ele tenta lutar com o Porco-Espinho, mas ele é surpreendido com os recursos da armadura, que é uma armadura que o Porco-Espinho utiliza, né? Que tem uma infinidade de coisas, tem um monte de armamento, né? É um personagem, né? Anos 60, anos 60 e 70. E o Hank é capturado também, né? O Porco-Espinho utiliza um disco hipnótico, que faz com que o Hank não consegue golpear ele por causa da armadura dele, né? Que tem umas protuberâncias, né? Que podem furar, né? O Hank, a pele do Hank, então. E ele é sobrepujado por um disco hipnótico, ele perde os sentidos e é capturado também. Acontece coisa parecida com o Homem de Gelo também, né? Ele está se deslocando com aquela prancha de gelo, né? Aquela característica dele, e ele é surpreendido pelo Enguia, outro super vilão também da magia. O Enguia tem o poder de disparar rajadas elétricas, né? E é assim, quando ele é surpreendido pelo Enguia, eles têm uma luta rápida, né? Inclusive o Homem de Gelo, ele tenta aprisionar o Enguia dentro de um bloco de gelo que ele gera, mas a eletricidade do Enguia faz com que aquela estrutura de gelo que estava envolvendo ele seja destruída rapidamente. Só que no momento que ele ia atacar o Bob, ele é abatido com uma rajada óptica do Cíclope que acaba chegando no mesmo local, né? Só que assim, os dois estão juntos, mas são surpreendidos por um outro super vilão. Ou seja, o quinto super vilão que aparece ali em cena, que é o Unicórnio. O Unicórnio, ele é um vilão que inclusive já enfrentou o Homem de Ferro, em revistas solo do Homem de Ferro. Ele possui vários recursos tecnológicos de uma armadura que ele tem, né? Inclusive o Homem de Gelo tenta criar um bloco de gelo sobre a cabeça dele, mas a própria estrutura que sustenta o elmo dele, o capacete dele, tem um recurso térmico que impede que essa armadura, aquele bloco de gelo gerado pelo Homem de Gelo, consiga capturar ele, né? O Scott utiliza os raios ópticos dele para tentar abater ele, mas ele tem um escudo também, um escudo de energia que impede que o raio óptico do Cíclope seja efetivo, consiga derrubá-lo, né? Inclusive ele usa o mesmo recurso contra o Homem de Ferro. Então é assim, para vocês terem um parâmetro, né? Esses super vilões, eles já têm domínio sobre o equipamento deles. E os X-Men ainda são muito jovens, né? E para eles são vilões totalmente desconhecidos. E que eu falei para vocês, o Unicórnio inclusive dá muito trabalho para o Homem de Ferro. Ele é um cara mais, né, que já é um vingador, que já tem um poder, né, respeitável, já tem a inteligência. O Homem de Ferro é um homem feito, não é um garoto. Então assim, os X-Men, eles utilizam os recursos que eles podem, mas acabam sendo vencidos por esses super vilões, né? O Cíclope tenta acertar o Enguia em um dado momento, o Unicórnio rompe aquela camada de gelo que o Bob cria em volta da cabeça dele e pega o Cíclope pelas costas, né? Ele dispara raios de energia que fazem com que o Cíclope perca os sentidos, enfim.
os X-Men, todos eles e cada um deles são capturados e levados, né, e assim, a ordem era para que eles fossem capturados sem maiores danos, né, sem danos físicos, porque afinal de contas o Conde Nefária quer que ele se junte a ele, né? E é o que eles fazem, eles levam os X-Men até a presença do Conde Nefária, né? Tem até uma cena em que eles estão todos ali, né, que são os vilões que foram recrutados pela magia. Inclusive nesse momento que eles são recrutados, né, pela magia, eles ganham cargos de tenentes da magia. E é assim, o Unicórnio principalmente, porque eles ele tem uma hierarquia, né? Então o Conde Nefária sabe que não pode confiar muito neles, porque são vilões que têm um certo poder. E caso se ele vacilar, eles vão tomar o lugar dele, principalmente o Unicórnio, que está mais interessado aí em ser o líder da magia, né? Então assim, os X-Men são levados para um calabouço, e calabouço é uma coisa muito comum nos anos 60, né? Super vilões, a maioria deles, quando prendiam um personagem, levavam para um calabouço. Enfim, eles são presos em correntes. O Cíclope, ele coloca uma estrutura, uma venda de ferro em volta dos olhos dele, para não disparar as rajadas ópticas dele. E todos eles estão acorrentados ali. E o Conde Nefária deixa claro que o objetivo dele é capturar uma cidade, a capital. Ele tem meios, ele diz que tem meios de isolar a capital e pedir um resgate por ela, né? É uma viagem, né? Aquela coisa de mais fantasia e pouca coerência, né? Mas enfim, esse recurso ele afirma que tem, ele tenta fazer com que os X-Men se junte a ele, mas os X-Men evidentemente que se negam, falam, não, nós vamos deter você, o objetivo nosso é deter você, nós não vamos nos juntar a você. E é assim, ele fala que se eles acham que pode deter, que eles façam o melhor que eles puderem, né? Mas que o objetivo dele ou eles se aliam a ele, ou eles vão ser responsabilizados pelos atos do Conde Nefária, os planos dele, dentro da própria magia, né? Então o que eu tinha para falar para vocês dessa aventura dos X-Men, dessa primeira parte dessa aventura dos X-Men é só isso, né? Vamos concluir isso na próxima revista. Obrigado, né, por vocês estarem nos seguindo, né? Espero que vocês se inscrevam no canal, que é muito importante, eu nunca deixo de falar isso, porque pra gente é muito importante. Não deixe de dar um like também aqui pro nosso vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.